por os que estão aqui, por aqueles que estão online, acompanhando o culto. Nós temos vários irmãos que acompanham o culto online, vários irmãos viajando também. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Vamos começar com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a ministração do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos das bênçãos da Tua presença, nós precisamos do entendimento das Escrituras, nós precisamos amá-lo, nós precisamos do Senhor. Pedimos a Tua bênção e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. A pastora Hilda falou que tem muitos visitantes, vocês são muito bem-vindos, alguns de São Paulo, muito bem-vindos, Deus abençoe. Podem voltar sempre, viu? Nós vamos responder a pergunta: o que é que Deus quer? Porque Deus não precisa de nada, Ele não está enfermo, Ele não tem boleto para pagar, Ele não tem nenhuma doença, Ele não tem nenhum problema, não tem filho problemático. O que é que Deus quer? Biblicamente falando, Deus quer morar em nós, Deus quer se relacionar conosco, Deus quer que com a presença dEle em nós, venha fluir bênçãos de Deus, amabilidade, mansidão, tranquilidade, discernimento, fé, bondade, benignidade, dons de curar, e o que mais Deus quiser. Deus quer habitar em nós e fluir através de nós aquilo que só pode fluir através da presença de Deus, a começar por mansidão e amabilidade. Deus quer morar em nós. Uma certa ocasião o Senhor Jesus disse: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o viu. João 6,46, acompanha aqui na tela. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este ouviu. Para falar a verdade, ninguém aqui viu o Pai. Para falar a verdade, ninguém viu o Espírito Santo. Em condições normais aqui, ninguém viu Jesus também. Nós não vimos Deus. João 1,18 fala exatamente isso. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus. Agora, quem é esse Deus unigênito? Esse Deus unigênito é o Senhor Jesus. Ele foi singularmente gerado em Maria. Ele é unigênito, singularmente gerado em Maria. Só Ele teve esse tipo de gestação para tornar-se homem. Mas este que foi gerado em Maria é Emmanuel, Deus conosco. Esse gerado em Maria é eterno, poderoso, a fonte da vida. E este gerado em Maria, ele existe, ele coexiste no Pai e no Espírito Santo. É impossível, para o jeito que Jesus existe, fazer qualquer coisa sozinho. É simplesmente impossível. Inclusive ele disse isso em João 5. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Não é que ele não tenha o poder, mas ele não existe isolado do Pai e do Espírito Santo. Quando Jesus opera, Ele opera na unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Quando Jesus faz alguma coisa, Ele faz nessa unidade, Pai e Espírito Santo. Por isso Ele disse que o ensino dele era do Pai, que as obras dele são do Pai. Por isso que a Bíblia diz que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito
que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará nossos corpos mortais. E ele também disse: ninguém me atira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Quem ressuscitou Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo. Que não tem nada que Jesus faça que não seja com o Pai, que não seja com o Espírito Santo. Quando ele tornou-se homem para cumprir as Escrituras, esse ser eterno, um com o Pai e com o Espírito Santo, esse ser fonte da vida, esse ser santo, quando ele se tornou verdadeiramente homem, autolimitando-se num corpo humano, porque quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia, mas ele tinha o poder de ser onipresente, mas no corpo humano ele não era, ele autolimitou-se num corpo humano. Quando ele se tornou homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Quem via Jesus, via Deus. Evidentemente que Deus encarnado, evidentemente que Deus autolimitando-se no tempo e no espaço, mas via Deus em unidade com o Pai e o Espírito Santo, porque ele não existe de maneira independente. Quando ele se tornou homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Nós não estamos vendo Jesus, mas Jesus glorificado tem a forma humana. Quando ele se manifestar na segunda vinda, todo olho verá. Quando ele se tornou homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Ele é Deus em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Deus unigênito, singularmente gerado em Maria, e unigênito no sentido que ele tem a mesma natureza, os mesmos atributos que o Pai e o Espírito Santo. Por isso que quando alguém recebe Jesus, presta bem atenção nisso, é impossível receber só Jesus. Ele não existe independente do Pai, ele não existe independente do Espírito Santo. Quando alguém recebe Jesus, mesmo que a pessoa não tenha lido a Bíblia, mesmo que a pessoa não conheça o texto bíblico, mesmo que a pessoa faça uma salada muito grande, se for falar da Trindade, mesmo que ele não saiba, quando ele recebe Jesus, ele recebe o Pai e o Espírito Santo. É impossível ter Deus sem Jesus, mas é impossível ter só Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai, recebe o Espírito Santo, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. O que Deus quer? Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós. Ele habita em nós por causa de Jesus. Sabe mais o que Deus quer? Ele quer que flua dele, da presença dele, mansidão. Ele quer que flua dele, da presença dele, tranquilidade. Ele quer que flua dele, da presença dele, paz, amor, bondade, benignidade, discernimento, dons de curar. Ele quer que flua da presença dele. Você não vai precisar fazer força. Agora estou fazendo força. Eu vou ter dom de curar. Vai fluir da presença de Deus. Nós não fazemos força. É Deus em nós. É Deus em nós. Ele quer que flua as bênçãos da presença de Deus em nós. Deus quer fazer isso. Não depende do mérito, não depende do título, não depende da idade, não depende se tem 50 anos de ministério, não depende. Depende da presença de Deus em nós. Faltava menos de 24 horas para Jesus morrer na cruz. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos e explicado o que significava isso. Ele já tinha molhado um pão, colocado ali no vinho, não sei aonde, no copo d'água, e deu o pão molhado para Judas, como uma prova de que ele estava dizendo: esse aí que é o traidor. Judas já estava possuído pelo diabo e saiu para trair Jesus. Jesus já havia dito para Pedro: você vai me trair. Quando Jesus disse exatamente isso aqui,
na mesma Páscoa judaica: não fiquem perturbados, creio em Deus, creiam também em mim. Não fiquem tristes, angustiados, não fiquem perturbados, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não tivesse muitas moradas, eu não falaria que tinha. Eu vou voltar para buscar vocês para as moradas celestiais, e vocês sabem o caminho. Os discípulos tropeçavam nas metáforas de Jesus, na sua linguagem simbólica. Era o jeito dele ensinar, pois a pessoa pensava concretamente. Conforme ele ensinava, a pessoa saía do entendimento concreto para o abstrato e finalmente compreendia, e por esse processo de raciocínio guardava o ensino. Era uma didática muito aparentemente fácil, mas difícil de fazer, mas Jesus fazia isso com muita facilidade. Mas eles tropeçavam nas metáforas de Jesus. Pedro já tinha falado: o Senhor não vai lavar meu pé, até que ele entendeu, até que Jesus lavou, e Pedro parece que ficou sem graça. Agora foi a vez de Tomé, já que Pedro tinha fechado a boca. Pensando literalmente, Jesus disse: vocês conhecem o caminho. Ele pensou: eu acho que ele vai para algum canto aqui de Israel. Senhor, não sabemos para onde o Senhor está indo, e o que dirá o caminho, nós não temos a mínima ideia. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus disse, presta bem atenção, não fiquem preocupados, perturbados, mas eles ficaram. Em poucas horas eles foram testemunhas da paixão de Cristo. Horroroso, foi horroroso, uma morte com crueldade, horroroso. Mas a zombaria, mas todos os detalhes da crueldade da paixão de Cristo. E eles também viram o sepultamento completamente desonrado. Rapidamente embrulharam o corpo sem as ervas aromáticas, colocaram ali num túmulo, porque ia começar o sábado. Foi tudo muito horroroso. O final de Marcos diz que eles ficaram tristes e choravam muito. O encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam arrasados. Quando Jesus ressurreto aparece para Maria Madalena, ela estava arrasada. Jesus disse: não fiquem preocupados, creio em Deus, creio também em mim. Mas eles ficaram muito preocupados, muito tristes, arrasados, com medo de serem mortos pelo Império Romano. Eles ficaram muito tristes, porque quando o Império Romano matava alguém, talvez com uma fama assim de rebelde, matava também os discípulos, por isso eles ficaram escondidos. Mas Jesus disse: na casa do meu Pai tem muita morada. Eu vou preparar morada. Muita atenção agora, porque não é só os discípulos de Jesus que tropeçam nas metáforas de Jesus, nós também tropeçamos. Inúmeras vezes as pessoas pensam que Jesus está no céu com empreendimento imobiliário, construindo uma casa para mim, para você, para outro, para outro e para outro. Possivelmente ele não está fazendo isso, porque lá é outro jeito de viver, outro jeito de existir. Lá não vai ter fogão, não vai ter gás, não vai ter boleto. Não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu vou preparar lugar para vocês na cruz. Eu vou preparar na cruz. Na cruz eu resolvo o problema do pecado. E quando eu resolver o problema do pecado, Deus vai morar em vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. E da presença de Deus vai fluir e deve fluir tudo que queremos que flua. Principalmente mansidão e tranquilidade, porque nós somos bem nervosinhos, não é verdade? Nós estamos precisando que flua mansidão, tranquilidade, fé, sabedoria. Ele preparou o lugar na cruz, morrendo pelos nossos pecados.
Por isso ele disse: vocês sabem o caminho, porque eles conheciam Jesus. Mas pensando literalmente, Tomé deu um furo. Aí Jesus disse: muita atenção agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continuou. Como ele resolve o problema do pecado? Quando recebemos Jesus, automaticamente vamos receber o Pai e o Espírito Santo. E ele continuou. Atenção aqui no ensino de Jesus, não estou inventando nada. Ele disse: se conheceram a mim, conhecerão o Pai. E vocês já o conhecem. Vocês já o viram. Não viram com os olhos humanos, como se ele fosse uma pessoa como nós, porque Deus é Espírito. Viram, porque ele foi habitar neles. Quando eles creram em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam habitando nos discípulos, que posteriormente vão ser cheios do Espírito Santo, mas Deus já estava habitando neles, e Jesus podia dizer: vocês já ouviram, vocês já o conhecem. Quando vocês conheceram a mim, vocês conheceram o Pai. Vocês não viram. Não que alguém tenha visto Deus, ninguém viu. Não que alguém tenha visto o Pai, ninguém viu. Ninguém jamais viu Deus, ninguém viu. Mas se receber Jesus, o Deus invisível, que é Espírito, habita em nós. Ele quer habitar em nós. Ele quer que da presença dele flua mansidão, tranquilidade, bondade, benignidade, discernimento, fé, dons de curar. Não depende da nossa força, depende de Deus, da presença de Deus em nós. João 14, versos 6 e 7. Se estiver achando profundo, Jesus é profundo mesmo. João 14, versos 6 e 7. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Não que alguém tenha visto o Pai, mas o Deus invisível vem morar em nós. E quem tem o Deus invisível morando em si, conhece a Deus, conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desta presença de Deus vai fluir mansidão, amabilidade, discernimento, bondade, benignidade. Vai fluir, tem que fluir, precisa fluir. Evidentemente que a gente tem que desenvolver relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, período de adoração, mas vai fluir. E quem tem intimidade com Deus, começa a transbordar Deus. Tem aquelas pessoas que transbordam Deus. Você chega perto da pessoa, você sente paz. Você chega perto da pessoa, você vê uma mansidão e uma paz, que é Deus na pessoa. Você chega perto da pessoa, você percebe sabedoria, discernimento, palavra de encorajamento e não de destruição, porque está fluindo Deus, está fluindo Deus. Pedro estava com vergonha. Já tinha passado a maior vergonha: o senhor não vai lavar meu pé. Não foi a vez de Tomé falar, agora foi a vez de Filipe. Verso 8, João 14, 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Ninguém viu, ninguém verá. Mas Filipe estava pensando literalmente. Verso 9, Jesus respondeu: há tanto tempo, 14, 9, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Verso 10, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Verso 11,
Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das obras, das mesmas obras. Várias vezes Jesus disse isso. Várias vezes ele foi perseguido pelos fariseus, porque ele disse: meu Pai trabalha, eu trabalho também, eu trabalho junto com ele. Esse paralítico aqui no tanque de Betesda foi cura do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão reclamando que eu trabalhei no sábado? Ei, não trabalhei no sábado sozinho não. Aliás, curar no sábado não era nem trabalho, só na cabeça dos fariseus. Vocês pensam que eu trabalhei no sábado? Eu vou dizer uma coisa: meu pai trabalha, eu trabalho também. Meu pai opera, eu opero também. Meu pai age, eu ajo também. Mas eu não ajo sozinho, eu só faço aquilo que eu vejo ele fazendo. Esse paralítico aqui de João 5, no tanque de Betesda, ele foi curado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, ambos no Espírito Santo. Ele é o Messias plenamente ungido com o Espírito Santo para fazer a obra messiânica que ele fez. Várias vezes ele disse: as minhas obras são obras do Pai. Ele também disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. As obras de Jesus são obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo hoje. Se ele curar alguém lá no hospital, saiba que é Pai, Filho e Espírito Santo em ação. Se ele falar com alguém hoje um sonho profético, saiba que é Pai, Filho e Espírito Santo em ação. Assim funciona Jesus, em plena unidade com o Pai, em plena unidade com o Espírito Santo. Ele disse: se você crê, não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, já vamos acrescentar aqui o Espírito Santo. Nessa reunião aqui Jesus já acrescentou: creia por causa das obras. Os milagres de Jesus são espetaculares. Quanto mais a ciência avança, mais espetaculares eles ficam. Às vezes um bebezinho está em formação, ele teve lá uma paralisia cerebral de alguma forma, uma lesão cerebral de alguma forma, e talvez aquela parte dos neurônios que ia controlar a visão, ele nasce cego. Talvez aquela parte da audição ele nasce surdo. Talvez aquela parte da fala ele nasce mudo. Talvez aquela parte que ia mexer as pernas ele está paralítico, nasceu assim. Quando Jesus curava, não era só a parte física, a parte neurológica funcionando automaticamente. Você está aí com o braço aí por qualquer motivo, teve um AVC, não mexe mais o braço, não sei quantas fisioterapias, para alguma parte da sua cabeça, dos neurônios que estão ainda ativos, aprender a mexer esse braço. A parte danificada fica danificada, é aquela parte que ainda tem neurônio funcionando, que eles vão estimular para aquela outra parte aprender a mexer esse braço. Funciona com língua também. Quando você fica muito bom de francês ou de inglês, alguma parte dos neurônios estão captando essa língua. Quando fala português, é português. Quando muda para inglês, uma parte lá do cérebro dos neurônios que captaram o inglês, é eles que vão entrar em ação. É assim que funciona. É complexo o corpo humano. Os milagres de Jesus são espetaculares. Quando Lázaro já estava se decompondo ali, cheirando mal, não tinha nem o tico nem o teco na cabeça dele, não tinha nada. Você já viu gente que só tem o tico e o teco? Eu já vi vários. Mas Lázaro não tinha nenhum, não tinha nenhum. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Todo o corpo restaurado e os neurônios controlando os olhos, a visão, a fala, tudo. Se você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, creia por causa das obras. Creia porque eu disse que eu vou ressuscitar no terceiro dia e ressuscitou. Creia porque eu dei os sinais da minha volta, eu vou voltar em grande poder e glória. Creia que eu estou no Pai, o Pai em mim, ambos no Espírito Santo, por causa dos milagres espetaculares. É isso que Jesus disse. Continuou dizendo: você tem Deus em você, você fará as mesmas obras e ainda maiores. Ele continuou dizendo que
vocês pedirem meu nome, eu responderei, para que o Pai seja glorificado em mim. E aí então ele falou do Espírito Santo. Muita atenção agora. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, que estará para sempre convosco. O outro Consolador é Deus. O outro Consolador tem natureza divina. O outro Consolador tem atributos, qualidades divinas. Ele consegue habitar em milhões e milhões de crentes hoje, possivelmente 1 bilhão de crentes hoje. O outro Consolador é onipresente. O outro Consolador é eterno. Ele estará com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não vê, não pode tê-lo, mas vocês têm. Ele habita em vocês. É impossível, biblicamente falando, é impossível. Receber Jesus, só tem Jesus. Quando recebemos Jesus, temos o Pai e temos o Espírito Santo. Quando recebemos Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo. Tudo que Deus quer, Ele não precisa pagar boletos. Não tem filho problemático, Ele tem nós. Ele não tem problema de pagar boleto, de aluguel, de enfermidade. Deus quer habitar em nós. Ele quer que da presença dEle flua as qualidades de Deus pelo Espírito Santo. Nós não faremos força para sermos mansos. Se precisar fazer força, não é mansidão do Espírito Santo. Se precisar fazer força para ser amável, não é mansidão do Espírito Santo, é hipocrisia, é fingimento para enganar os outros. A presença de Deus em nós vai fluir mansidão, amabilidade, discernimento, fé, bondade, discernimento, benignidade, dons de curar, o que mais Deus quiser. Se Ele quiser falar o que for, a presença de Deus em nós, é isso que Ele quer. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador. Na língua grega tem duas palavras para o outro. Tem o outro que não é idêntico e tem o outro exatamente idêntico. Heterós é o outro que não é idêntico. Esse celular aqui, de certa marca, de certo modelo, de certo ano, um outro celular de outra marca, de outro ano, de outro modelo, de outra capacidade tecnológica, é heterós. É o outro não exatamente igual. Mas aqui é alós, é idêntico. Jesus tem natureza divina, com os atributos divinos, assim tem o Pai, assim tem o Espírito Santo. Eu rogarei o Pai, Ele dará outro exatamente igual. Ele vai habitar em vocês e vai estar sempre em vocês. Ele é o Espírito da verdade. E ainda no mesmo capítulo, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. É impossível ter Jesus, é impossível ter Jesus e não ter o Pai e não ter o Espírito Santo. Espírito Santo no grego aqui, que a gente traduz conselheiro, consolador, é paracletos. É a proposição para, que significa ao lado, que virou prefixo. Kletos vem do verbo kalel. Ele é chamado para estar ao lado sempre, por isso que nós estamos órfãos, para o que der e vier. Consolador, a gente pensa que ele vai ficar consolando: oh, não chora não, filhinho de Deus, levanta aí. Ei, não é só isso não. Conselheiro, eu tenho um conselho para te dar. Não é isso não. Ele está em nós para o que der e vier.
para aquilo que nós precisarmos. O Paracletos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele habita em nós, e pelo Espírito Santo, Deus invisível está em nós, o Pai e o Filho. Deus está em nós, pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que cumpre a promessa: estarei para sempre convosco. Porque é impossível o Espírito Santo existir, habitar em nós, sem unidade plena com Jesus e o Pai. É impossível receber Jesus sem unidade plena com o Pai e o Espírito Santo. É impossível ter o Pai por causa de Jesus e não ter Jesus e não ter o Espírito Santo. Quando recebemos Jesus, nós temos o Trino Deus em nós, nós temos Deus em nós. Nós estamos respondendo a pergunta: o que Deus quer? Ele quer habitar em nós. Ele não está precisando de nada, mas Ele quer habitar em nós e quer da sua presença nos mudar, nos transformar. Ele quer dar a mansidão dEle, a amabilidade dEle, a bondade dEle, a benignidade dEle, a santidade dEle. Veja bem, preste bem atenção. Ele não disse que Ele quer dar isso para crentes perfeitos. Ele não disse que os crentes nunca ficariam tristes. Ele mesmo disse que estava angustiado até morrer. Não diz que ninguém fica triste, que ninguém fica aflito, que ninguém apavora, que ninguém chora mediante uma dor tremenda. Ele estava falando isso para Pedro, que em poucas horas ia negá-lo. Ele estava falando isso para discípulos que tropeçavam nas suas metáforas. Ele falou isso para os discípulos que ficaram enfiados no cenáculo, morrendo de medo de morrer, de serem executados pelo Império Romano. Ele não falou para os apóstolos de Cristo super maduros. Eles amadureceram, eles sofreram por Jesus, eles morreram por Jesus. Mas na hora desse diálogo de João 14, eles não estavam nem aos pés desses maduros apóstolos de Cristo. Eles eram inseguros, tinham medo, choraram, ficaram tristes, ficaram com medo de serem mortos. Eles tinham muitos problemas. Deus não está falando com você porque você já é o perfeitinho. Pode ter um aqui. Tem um perfeitinho aí? Levanta a mão. Meu Deus, está pior do que eu estou pensando. Não tem nenhum aqui. Então fica calmo, eu também não sou, ninguém é. Mas o Senhor quer habitar em nós. Ele quer dar a sua presença. Ele quer dar o fruto do Espírito Santo. Ele quer dar os dons do Espírito Santo. Não depende de mérito. Não depende de quantos anos você é crente. Não depende de título. Não depende se o seu dízimo é alto ou baixo. Isso aí não tem nenhum. Para Deus é diferente, mas ele pensa diferente. Depende de você ter um coração desejoso de Deus. Eu quero Deus. Eu quero andar com Ele. Eu quero amá-lo. Não é meu pastor quer que eu queira. Não, eu quero. Eu quero. Aliás, se meu pastor não quiser muito, eu quero. Não depende do meu pastor. Não depende da placa da minha igreja. Eu quero Deus, eu quero amar Deus, eu quero ler a palavra de Deus, eu quero orar. Não é meu pastor quer que eu ore, não, eu quero orar. E se o pastor não quiser orar muito, eu quero orar. Eu quero amar Deus, eu quero andar com Deus, eu quero. Tem dois versos importantes aqui nesse capítulo. Gosto mais deles, eu sempre fico na dúvida qual eu gosto mais, mas eles são meio parecidos. Às vezes quando eu decoro, daqui a pouco eu misturo a sentença de um com a sentença do outro, e aí eu tenho que decorar de novo. Eu nunca canso de decorar de novo, porque eu estou sempre atrapalhando. Mas pensa dois versos maravilhosos. Verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei
e me manifestarei a Ele. Que coisa maravilhosa! Deus quer habitar em nós e fluir do seu ser, seus atributos maravilhosos de mansidão, bondade, tranquilidade, o que for. Deus quer fazer isso. Mas Ele também quer que nós o amemos, o tememos, queremos obedecer seus mandamentos. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que o me ama, e o meu Pai o amará, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Sem condenar ninguém, porque nós temos muitos problemas. Quem somos nós para julgarmos outras pessoas? Mas muitas vezes todos nós estamos meio secos, porque talvez não estejamos amando a Deus. Todos nós estamos meio secos, porque talvez nós não estamos desejando a Deus. Todos nós estamos meio secos, porque talvez não queremos nem ler a Bíblia. Todos nós estamos muito secos, talvez não queremos nem buscar a Deus. E aí a gente fica meio seco mesmo. A gente não percebe a presença de Deus em nós e essas bênçãos da presença de Deus jorrando. Outro verso que eu gosto muito, eu sempre confundo com o 21, é o 23. Eu decoro esses dois versos, aí quando eu vou recitar, daqui a pouco eu estou misturando as sentenças, que eles são meio parecidos. 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Será que Jesus disse que só o Espírito Santo mora aqui? Não, impossível. O Espírito Santo não existe sem plena unidade com o Pai e o Filho. Não existe. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos, o Pai e o Filho, e faremos nele morada. E Ele faz morada pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer. Ele quer morar em nós. Ele preparou o caminho na cruz do Calvário. Ele quer morar em nós por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele quer morar em nós para depois nós morarmos nele por toda a eternidade. É isso que Deus quer. Ele não tem problema nenhum, mas Ele está querendo, Ele quer a gente. Ele quer a gente, Ele quer como filhos e filhas, Ele quer com intimidade, com louvor, com adoração. Ele quer a gente, Deus quer a gente. Então não falar ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus quer você, irmão. O Pai, Filho e Espírito Santo quer você. Deus quer você. Deus quer habitar em você. Depois Ele quer que você habite com Ele por toda a eternidade. Certo aqui agora a gente orar, mas olha, para falar a verdade, gosto de oração barulhenta, hein? Quem gosta levanta a mão. Aleluia, glória. Oh, aleluia, mais aleluia aí, que eu gosto de oração. Aleluia. Você está falando aleluia devagarzinho aí. Mas tem hora que tem que ser silencioso. Nós vamos abaixar nossa cabeça e você vai ter uma conversa com o Pai que quer habitar em você. Com o Pai, o Filho, você vai conversar com Deus. Vai falar o que você quiser falar. Amém? Abaixa a sua cabeça. Esse é um momento de oração silenciosa. Você vai conversar com seu Pai Celestial. Eu não vou ensinar você a orar. Você vai bater um papo com Ele. Se tiver algum pecado para pedir perdão, pode pedir. Ele quer te perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De maneira silenciosa, fala com Deus. Ele é teu Pai. Ele preparou o caminho na cruz do Calvário por meio de Jesus. Mas Ele é teu Pai. O Pai Celestial, Ele é o teu Pai. Por causa de Jesus. Fale com o Pai Celestial em nome de Jesus. Se tiver pecado para confessar, confesse. Se precisar pedir ajuda, pede. Se tiver alguma coisa angustiando seu coração, apresenta diante de Deus. Ele quer ouvir o seu pedido, a sua oração. É uma coisa muito particular. Você vai falar com o seu Pai Celestial. Se você está com vontade de sentir mais a presença de Deus,
de voltar a se apaixonar pelas Escrituras, se apaixonar pelo louvor, pela adoração, fala com Deus. Fala com Deus. É uma coisa particular, irmão. Deus não tem filhos prediletos, Ele não está ligando se a pessoa tem título de pastor ou não. Deus está olhando o coração de cada um. Deus não está pensando, esse aqui é melhor, aquele é pior. Ele não está pensando assim. Ele não faz acepção de pessoas. Você é tão importante como qualquer outra pessoa. Jesus morreu por você. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Deus quer você. Deus não quer o seu dinheiro em primeiro lugar. Você vai contribuir com a obra de Deus, porque é bíblico, porque é bom, necessário. Mas Ele não está atrás do seu dinheiro. Ele está atrás do seu coração. Deus quer você. Deus quer você. Ele quer te conhecer cada vez mais, que você o conheça cada vez mais, que você se aproxime dele cada vez mais. Ele quer se revelar a você. Ele quer você. Ele quer te abençoar, te encher, derramar do Espírito Santo, te usar, te capacitar na sua área profissional, e a sua vida profissional vai glorificar o nome dele. Deus quer você. Ele quer a sua família. Ele quer o seu coração. Deus quer habitar em você e fazer de você uma fonte de mansidão, amabilidade, bondade, benignidade, discernimento, dons de cura e o que mais Deus quiser fazer. Uma conversa muito particular, você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. O Senhor terá misericórdia de todos nós aqui para responder essas orações. O Senhor terá misericórdia de tocar o seu coração e mudar o seu coração. Deus vai ter misericórdia de se revelar a você das muitas formas que Ele pode se revelar. Deus quer falar com você, tocar você, abençoar você, te mudar, te transformar e te usar, mas é numa conversa particular com Ele. Enquanto você continua orando, convidando Deus e se rendendo, vou fazer uma oração por vocês. Quando o louvor começar, você levanta, feche os seus olhos e louve Deus de todo o seu coração. Pai amado, eu coloco o teu povo, a tua igreja, os que estão aqui, os que estão online, aqueles que ouvirão o culto amanhã por qualquer motivo. Colocamos o teu povo na tua presença. Pai amado, não é por força nem por violência é pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo atraia o teu povo, a tua igreja, para a tua presença. Que o teu Espírito Santo atrai o Senhor para as riquezas da tua presença. Amém. E em Apocalipse tinha uma igreja que achava que era rica, e o Senhor disse que ela era pobre, nua e cega, porque ela não tinha a presença do Senhor. Mas o Senhor quer que a tua presença flua em nós, que essa semana seja muito abençoada, que todos sejam renovados, que todos sejam sal da terra e luz do mundo. Amém. Ouve a oração do teu povo. Sim, Senhor. Usa o teu povo e glorifica o nome do Senhor através do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.